Salve negros, alvinegras e amantes do futebol, que estrela solitária General Severiano, sejam muito bem-vindos, esse canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Tenho certeza que vocês estão tendo uma semana magnífica também, assim como eu, né? Momento crucial do calendário, os jogos mais pesados ali em sequência, Botafogo desfilando e brilhando sobre seus adversários. Agora, meus amigos, falando em adversários, é importante trazer para vocês, né? O nosso adversário nas quartas de final da Libertadores. Eu queria ter gravado esse vídeo ontem, só que tá meio corrido. Mas assim, um aviso também para vocês. Sempre que não tiver um vídeo tradicional nesse formato, fique atento ao canal, porque eu tô me organizando para ter no mínimo shorts, que são os vídeos ali de menos de um minuto, né? Com alguma notícia, algum assunto, alguma coisa de bate-pronto ali, que eu até nomeio como toque de primeira esse tipo de vídeo ali, para o canal não ficar as moscas aqui no dia que eu não postar vídeo desse formato tradicional, igual esse daqui, né? Então fiquem atentos ao canal, que eu tenho me organizado para sempre ter conteúdo. Se não for vídeo do tamanho normal ou nesse formato tradicional, vai ter shorts de alguma coisa interessante sobre o nosso fogão. Então fiquem atentos ao canal. Agora voltando, nosso adversário foi definido, São Paulo Futebol Clube. Era o favorito, era o esperado, né, para passar perante o Nacional do Uruguai. Venceu por 2-0. Eu assisti a partida, inclusive. Tem algumas assim, opiniões para passar sobre o São Paulo e fazer uma conjectura também em relação à nossa classificação sobre o Palmeiras. Assim, meus amigos, todo respeito ao São Paulo Futebol Clube. Eu sempre no canal sempre busco não ser soberbo, busco analisar de forma realista ali, principalmente nos pré-jogos, antes dos jogos, né, sem desmerecer nenhum adversário, seja uma grande equipe, seja uma equipe mediana ou menos. Então, todo respeito à instituição São Paulo Futebol Clube. É um clube gigante, tricampeão de Libertadores, trimundial, único trimundial brasileiro, e acredito que vai continuar sendo por muito tempo, porque eu acho muito difícil brasileiros encabeçarem sequências de títulos mundiais no atual cenário do futebol, aí vista a distância, né, para os gigantes europeus. Então é um time com histórico forte na Libertadores. Então todo respeito ao São Paulo. Porém, no momento, inclusive no momento recente aqui, eu separei para vocês aqui o histórico das últimas participações do São Paulo. Nessa ele chegou nas quartas, vencendo o Nacional, porém eu assisti a partida. E assim, com todo respeito, não me amedrontou o que o São Paulo mostrou perante o Nacional, que por esse jogo me parece um time limitadíssimo. Para mim, esse Nacional do Uruguai não é melhor que nenhum grande clube da Série A do brasileiro e talvez até nivele mais ou menos no nível de alguns médios do Brasileirão. Essa é uma equipe que demorou muito para conseguir passar do meio campo. O São Paulo fez uma boa partida até fazer o 2-0, mas também não foi um futebol brilhante assim do São Paulo. Eu já vi São Paulo, jogos melhores do São Paulo. E depois do 2-0, o São Paulo recuou as linhas ali e passou um certo sufoco ali. Teve uma bola na trave do Nacional do Uruguai, uns dois ou três chutes perigosos ali. O São Paulo em casa, no Morumbi ali, me surpreendeu ali. Eu achei que o São Paulo aplicaria uma sacolada ou manteria o 2-0 sem correr risco nenhum, né? E deu uma caída ali do meio pro final do segundo tempo ali. No meu ponto de vista, o Nacional é um time bem limitado, se mostrou. O primeiro jogo foi 0-0, então imagino também que não tenha sido construída muita coisa, da parte do São Paulo, eu digo, né? E assim, meus amigos, no meu ponto de vista, a temporada do São Paulo, vê alguns jogos bons do São Paulo, porém não tem tido uma regularidade tão grande. Vários momentos no Brasileirão, tipo, o São Paulo encabeçava 2, 3, 4 vitórias seguidas, aí você fala, pô, São Paulo agora vai aproximar da liderança, nesse hype, nesse grau que tá aí. Vem um empate com alguém do Z4, uma derrota inesperada, alguma coisa, o time não tem conseguido pegar o seu ápice ali e manter. E assim, na Libertadores, apesar dos títulos que o São Paulo tem, mas, por exemplo, diferente do Palmeiras, que tem um histórico recente absurdo ali. Tava em toda a era Abel, o Palmeiras nunca tinha caído antes da semifinal da Libertadores. E isso consistindo em 2 títulos, né, nesse período de Libertadores. Já o São Paulo
chegou agora às quartas, porém as últimas 3 participações. 2021, caiu nas quartas de final também pro Palmeiras, que viria a ser o campeão, mas caiu tomando de 4-1. Uma derrota bem impactante, apesar de ser na mesma fase, chegou agora, mas um pouco desnivelado, né? 4-1 para um rival, umas quartas de Libertadores, complexo. E já nas outras foi bem mais difícil, porque olha, em 2020 São Paulo foi eliminado na fase de grupos. Um grupo que tinha River Plate, LDU e Binacional do Peru. Era um grupo um pouco complexo, mas ainda assim, né? Cair na fase de grupos é puxado. Em 2019, o São Paulo foi eliminado na segunda fase da pré-Libertadores. Na pré-Libertadores pelo Talheres por 2-0 no agregado. Então, meus amigos, esse histórico aqui é para fortalecer para vocês meu ponto de vista que hoje eu não considero o São Paulo um time tão cascudo na Libertadores como já foi. Se fosse São Paulo dos anos 90, como nos anos 2000, era outra história. Eram times avassaladores, absurdos ali, de serem derrotados ali nas competições internacionais, principalmente. Agora, a casca, digamos assim, recente do São Paulo é bem abaixo do que já foi um dia. E assim, com todo respeito à instituição São Paulo, mas eu vejo hoje o Botafogo com um time melhor, um time, um elenco superior, já mostrou mais futebol. São Paulo, Botafogo nos seus melhores momentos mostrou futebol, para mim o melhor do Brasil. Recentemente, inclusive, no primeiro jogo contra o Palmeiras, na goleada sobre o Flamengo. No último jogo o Palmeiras fez um bom jogo também, porém não foi aquele futebol brilhante, né, vistoso, como já foi nos jogos anteriores, mas ainda assim foi o suficiente para nos classificar. E no São Paulo eu não consigo ver tudo isso. Assim, é jogo eliminatório, não tô falando que é jogo ganho, mas no meu ponto de vista, o Botafogo eliminando o Palmeiras era o adversário mais difícil, mais cascudo para o Botafogo passar do que o São Paulo e posteriormente o Flamengo, caso o Flamengo avance sobre o Peñarol ali também. O Flamengo é num momento terrível também, tomou um baile do Bolívar, quase que leva o segundo gol ali e vai para os pênaltis de jogo. O Bolívar é um time fraquíssimo, que só tem 2 caras bons no ataque ali. Então, meus amigos, para mim a gente é o gigante dessa classificação sobre o Palmeiras. Para mim o Palmeiras é o time mais difícil de ser batido, principalmente nessa competição eliminatória de mata-mata, do que tanto São Paulo como posteriormente o Flamengo, caso conquiste. Para mim, teoricamente, o Botafogo é favorito para se classificar sobre o São Paulo. Mas assim, tem um ponto que é que o jogo vai ser daqui a um mês, né? Se o jogo fosse semana que vem, para mim o Botafogo tinha um favoritismo sim sobre o São Paulo, mesmo sendo um jogo grande, mesmo o São Paulo tendo tradição, tendo camisa pesada. Mas assim, time, momento, técnico, o Arthur Jorge se mostra para mim melhor que o Zubeldia em vários pontos. Para o Botafogo seria favorito. Agora, como vai ser daqui a um mês, aí tem coisas que devem ser levadas em consideração, né? Se o Botafogo vai estar nesse mesmo nível, se vai estar melhor, se vai estar pior, se vai ter lesão ou não. Isso olha para os dois lados também, São Paulo. Se São Paulo melhorar, o futebol dele encaixar melhor o time, chegar uma contratação impactante no São Paulo, aí muda a conjectura. Mas digo na conjectura atual, de hoje, da data de hoje, 24 de agosto de 2024, para mim, o Botafogo é favorito sobre o São Paulo. Eu acho que eu não estou sendo clubista. E estou buscando falar com o máximo respeito, sem soberba, sem arrogância, sem querer desmerecer o São Paulo em nenhum aspecto com isso. Mas, levando em conta que eu vi o jogo, várias partidas que eu vi do São Paulo, tivemos um jogaço, né, com o São Paulo no Brasileirão, terminou 2-2, o jogo foi em aberto também. O São Paulo também poderia ter vencido, nós poderíamos ter vencido no Morumbi lotado. Porém, o Botafogo não tinha alguns jogadores, não tinha Almada, né? O time não estava tão bem azeitado assim como está agora. E ainda assim tomou do São Paulo com 4 minutos ali, um gol de pênalti. E depois virou praticamente em 10 minutos ou um pouco menos e acabou tomando empate numa bobeira ali no contra-ataque arquitetado pelo Lucas Moura. E depois o jogo ficou totalmente franco, né? São Paulo criou chance para fazer o 3-2, o Botafogo também teve algumas oportunidades. Então um jogo aberto, mas de qualquer forma não perdemos. E assim, no histórico recente, os jogos de São Paulo e Botafogo, levando em conta nos últimos anos, né?
Os últimos 6 jogos são 4 vitórias do Botafogo e 2 do São Paulo. Então, isso também combina com esse histórico recente do São Paulo na Libertadores que eu citei antes. O São Paulo hoje já não ser tão cascudo como era nos anos 2000, no começo dos anos 2000, nos anos 90, por exemplo. Então, com todo respeito ao São Paulo, mas eu vejo boas condições do Botafogo superar o São Paulo numa análise de agora, né? Mas como eu falei, é daqui a um mês o jogo. Daqui a um mês pode ter mudança ali, mas nesse momento, para mim o Botafogo é o favorito. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam. Concorda, discorda, tem algum outro ponto de vista aí? Vamos esperar, né? Vamos torcer pro nosso Botafogo, que hoje para mim já é o melhor futebol do Brasil, conseguir melhorar ainda mais e chegar às contratações para fechar nossa defesa, né? 2 zagueiros e um lateral direito, que aí o elenco vai estar perfeito, vai estar completo. É isso, um grande abraço a todos vocês, vamos torcer pra gente só evoluir para esse jogo das quartas contra o São Paulo daqui a aproximadamente um mês. É isso, valeu!